Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no início do vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. Para você que deseja fazer sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, revolução solar, eletiva, seja o que for, é só entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. E aproveite para vir planejar o seu próximo ano comigo. E hoje, então, nós vamos finalmente fazer as previsões para o mês de novembro. Neste mês de novembro de 2025, eu espero que todos os insights que eu tenha separado aqui para vocês os ajudem a fazer certas mudanças nas suas vidas, tomar certos passos, tomar certas decisões que finalmente te coloquem no rumo correto, no caminho que você precisa trilhar, porque agora é o momento para você simplesmente ouvir a sua intuição. Se você está intuindo certos caminhos, certas propostas, certas relações que não estão sendo atendidas, você provavelmente está perdendo um grande portal astrológico que está se formando no céu e continuará se formando no céu no mês de novembro inteirinho. Pois agora todos os planetas estão começando a transitar pelo signo de Escorpião. Nossa temporada escorpiana está chegando. O Sol, inclusive, já está em Escorpião no dia de hoje, que eu já estou gravando esse vídeo. E como todos os planetinhas pessoais estão começando a transitar por Escorpião ou sair de Escorpião, já colocando o pezinho em Sagitário, eles estão formando um grande trígono no céu com Saturno e Netuno, que estão também no finalzinho do grau de Peixes, e Júpiter no finalzinho do grau de Câncer. Ou seja, um grande trígono se formando no céu entre os planetas de água. É muita água dentro desse céu, é muitas emoções. Nós estamos remexendo muitas memórias, é muita nostalgia, são muitos pensamentos e sensações que agora a gente precisa domá-los. Que se a gente não conseguir fazer essa gestão emocional neste momento, nós podemos cair nas vibes mais baixas, né, dos signos de água, que seria ali uma melancolia, uma tristeza muito forte, por estar lembrando de coisas do passado, de memórias do passado, de pessoas do passado, e até com um sentimento de tristeza, porque a gente pensa em coisas positivas, né, do nosso passado, mas também carrega aquele lado mais triste da nostalgia, de que, nossa, isso já passou, eu não tenho mais isso. Então, é por isso que nós precisamos fazer essa gestão emocional, ter essa inteligência emocional nesse momento, porque muita água no mapa, no céu, mesmo que dentro de um sextil ou de um grande trígono muito positivo, pode sim trazer as melancolias deste elemento, tá bom? E ao invés de você ficar caindo nessas vibes baixas, nós precisamos, levantar a cabecinha, tomar as decisões corretas, usar essa energia agora ao nosso favor, e obviamente eu vou instruí-los através de todas as previsões para todos os signos, como em todos os vídeos que vocês sabem que eu coloco. Então eu só queria realmente trazer esse comunicado para vocês agora no início do vídeo. É uma energia muito positiva que está se formando nesse horóscopo de novembro, e vocês vão entender melhor no escopo completo dos aspectos que a gente sempre traz nos vídeos das previsões mensais. Porém, justamente por ser uma energia muito forte de água também, a gente pode acabar vibrando nessas energias, né? Da melancolia, da nostalgia, dos sentimentos muito à flor da pele, e não estar utilizando essa energia ao nosso favor. Pois, como eu já mencionei em vídeos anteriores, eu sempre comunico, né, essas curiosidades astrológicas com vocês nos meus vídeos. Quando nós estamos com o céu formando muitos aspectos positivos, como sextis, trígonos e até mesmo conjunções, dependendo de qual for, é muito comum que a gente não utilize essa energia a nosso favor. Por quê? Porque estamos felizes, porque estamos de bem com a vida, e daí a gente deixa aquele momento propício passar.
Já é o contrário quando nós temos quadraturas e oposições. A gente tá tão angustiado, tem tantas coisas, né, reverberando dentro da gente, internamente, emocionalmente, que nós acabamos tomando decisões assim de forma abrupta, às vezes decisões muito positivas para nossa vida, porque a gente reagiu à situação. Então, houve um incômodo, houve uma reação perante o incômodo e um resultado propício, dependendo de como você acaba conduzindo a situação, tá bom? Então vamos agora para todos os aspectos que vão se formar neste mês de novembro e como seremos afetados. E nós vamos começar falando sobre a oposição que está acontecendo com Urano em Gêmeos e os planetinhas que estão começando a entrar no signo de Sagitário. Eu já fiz um vídeo completo sobre este aspecto aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards para vocês irem lá assistir. Tem também previsões para cada signo, cada ascendente, então eu acho que vocês deveriam utilizar esse vídeo como complementar às previsões de novembro, tá bom? Pois é através deste aspecto que muitas situações vão reverberar na nossa vida e que, consequentemente, se surgirá uma necessidade de tomada de decisões, de se adaptar a certas situações que vão acontecer na nossa vida. Então, tem certas mudanças que a gente não vai conseguir fugir deste fluxo do universo agora. E a gente vai precisar se adaptar, a gente vai precisar entender para onde a nossa vida vai começar a caminhar a partir de agora e, consequentemente, se adaptar, se transformar, se moldar, entender o que este aspecto vai trazer na nossa vida como proposta de evolução, tá bom? E vocês vão entender melhor ao longo dessa leitura e também com a complementariedade desse vídeo aqui dos cards, tá bom? Até porque nas previsões realmente para cada ascendente deste vídeo eu não vou me aprofundar muito dentro deste aspecto, já que eu já tenho um vídeo específico e particular somente para ele, tá bom? Mas vamos lá, gente. Nós estamos falando de um Uranozinho em Gêmeos que está retrógrado. Então agora é uma época onde tudo e qualquer tipo de automatismo mental, então ideias rígidas que nós temos, pensamentos automáticos, decisões repetitivas, formas previsíveis de se pensar ou reagir, até mesmo dentro dos nossos trajetos, né? Então, sempre ir pelo mesmo caminho, sempre ir pela mesma rua todos os dias, conforme, né, a gente vai para o trabalho e volta para o trabalho. Essas automações mentais, elas vão precisar ser ressignificadas agora. Mudar a nossa forma de pensamento, a nossa forma de racionalizar as situações, de tomar decisões. E, consequentemente, isso vai mudar muitos planos e projetos que nós estávamos estruturando na nossa vida já faz alguns meses. É como se a gente estivesse chegando agora nessa reta final do ano de 2025 e a gente sentisse que não é mais isso que eu quero fazer, sabe? Tem alguma coisa diferente, algum processo dentro desse planejamento a longo prazo que eu fiz não está certo. E daí nós temos os planetinhas complementares dessa oposição, né, que vão trazer pra gente esse sentimento. Marte, o planeta da ação, tocando esse Urano, junto com Mercúrio, que reforça a questão mental. Então, as decisões que eu tomo todos os dias, por que eu estou seguindo por esse caminho na minha vida? E o Marte junto trazendo essa questão da ação, poxa, através dessa situação, desses imprevistos e desses obstáculos que estão se apresentando para mim agora dentro desse contexto da minha vida, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso tomar uma decisão diferente do habitual, às vezes até mudar os rumos da minha vida por completo. E isso vai depender muito da casa aonde você vai estar recebendo essa oposição dentro do seu mapa astral. Então, numa casa 3 e numa casa 9, essas questões, né, de trajetos, de viagens, o nosso comportamento com a família, os nossos princípios, os nossos ideais de vida vão sofrer por essas mudanças, por essas transformações internas de que, poxa,
preciso me adaptar agora a essa realidade. E é incrível como a questão dos signos mutáveis sendo ativados entra em corroboração com essa mensagem dessa oposição, porque é como se aquilo que a gente pensava, né, que já sabia, que já conhecia, não se sustentasse mais e a gente precisasse agora mudar a nossa forma de pensamento e a nossa forma de lidar com esses mesmos desafios para a gente conseguir um resultado diferente, sabe? É um pouquinho sobre isso. E daí, nesse processo, a gente pode querer ir para uma outra empresa, mudar de trabalho, finalizar um relacionamento. A gente pode querer fazer uma viagem assim de uma hora para outra, e esse aspecto tem muito uma correlação de viagens, trajetos, voos. Então é como se a gente precisasse também respirar novos ares. Ir viajar, ir conhecer outras pessoas, fazer novas amizades, pensar dentro do mesmo desafio que eu tenho, né, dentro do mesmo obstáculo que eu tenho, de formas diferentes do habitual. E para isso eu posso querer consumir livros, consumir cursos, conversar com pessoas, acabar consumindo essas outras perspectivas de qualquer maneira. Então, a gente começa este mês, principalmente ali no dia 29 de outubro ainda e no dia 4 de novembro, com essas mudanças súbitas nos nossos planos e projetos de vida. Alguma coisa vai acontecer nas casas onde essas oposições estão acontecendo dentro do seu mapa astral, que vão ser o estopim para grandes mudanças na sua vida pessoal. Então é como se esses percalços, né, estivessem se formando e daí a gente tem aquele obstáculo na nossa frente, a gente precisa ultrapassá-lo. Como que eu vou fazer isso? E daí a gente começa a se mover, a gente começa, como eu falei, tentar consumir outras perspectivas para sair da estagnação. É exatamente isso que este aspecto vem nos proporcionar. Saia da estagnação. Você está dentro de um padrão comportamental que não está te trazendo frutos e por conta disso vão se gerar muitos incômodos que vão surgir nas nossas vidas para que a gente tome uma ação referente a esses incômodos. E como eu disse no vídeo específico sobre este aspecto, vão ser ruídos de comunicação acontecendo, a gente se desencontrando, né? Eu falando A, o outro falando B, e a gente querer defender a própria visão e a própria perspectiva. Por mais que a gente esteja querendo esses estímulos, é como se a gente fosse buscar. E daí, dentro desse processo de busca, a pessoa, ou o curso, ou o livro que a gente está consumindo, fala algo diferente daquilo que a gente acredita. Mas às vezes é esse choque de opinião que a gente está precisando para mudar a nossa forma de pensamento, a nossa forma de decidir as situações da nossa vida. Sabe, é como se a gente precisasse dessas brigas e desses conflitos com as pessoas que vão acontecer nesses próximos meses, que esse aspecto realmente ele só vai terminar de se formar lá para dezembro, para que a gente mude a nossa forma de decidir o que a gente está fazendo com a nossa vida, sabe? E principalmente as pessoas que têm esse eixo no ascendente e descendente, cara, vão ser pegos bem forte por esse aspecto dos rumos da nossa vida estarem caminhando para situações completamente fora do que nós estávamos programando. Porém, dentro desse processo, já entrando no próximo aspecto, esses embates eles vão ser extremamente necessários. É como se essas situações, né, esses desafios que estão se apresentando pra gente nesse momento e essas brigas, esses incômodos coletivos fossem necessários para uma grande virada na nossa vida que está se formando, como eu disse no início do vídeo, nesse grande trígono dentro do céu. Um trígono lindo em signos da água, né? Que inclusive são os mesmos planetinhas que tocam Urano. Então os planetas pessoais estão entrando no signo de Sagitário, tocando a oposição de Urano, mas ao mesmo tempo fazendo esse grande trígono no céu. São mudanças, são bênçãos que estão acontecendo que a gente não conseguia nem mensurar que precisávamos. É como se os caminhos estivessem se moldando, saindo fora do nosso controle, com desafios e obstáculos se apresentando pra gente, e que quando a gente soluciona essas questões que vão se apresentar,
acaba se formando um caminho, um novo rumo na nossa vida que a gente precisa trilhar. Então é como se essas mudanças estivessem acontecendo com propósito. A gente precisa entrar dentro desses embates, a gente precisa conseguir superar estes obstáculos para nós termos e acumularmos uma certa bagagem necessária para os próximos caminhos que estão se abrindo para a gente. Então, é um grande trígono em signos da água, é a gente precisando lidar com situações, intuindo como que eu vou solucionar essas questões, então intuindo e agindo, o Marte junto desse trígono, né? Então as ações me trazendo esses resultados positivos. E que dentro desse processo acabam me conectando com propostas, relações, pessoas e caminhos que eu não sabia que precisava me direcionar para isso agora, sabe? Então é um trígono muito lindo. E isso vai depender, né, da casa, das casas que estão sendo ativadas no seu mapa astral. A gente vai falar um pouquinho depois nas previsões para cada ascendente. Mas é como se todo mundo estivesse dentro desse processo interno muito forte. O que é que você anda pensando? O que é que você anda sonhando ultimamente? Então, o Netuno acabou de entrar em Peixes e a gente vai ter todos esses planetas se conversando no céu. É como se as nossas intuições, as nossas previsões internas, né? Esses insights, tudo aquilo que a gente sonha, que a gente intui, é como se o universo estivesse se comunicando com a gente. E às vezes a gente tá ali aquela velha teimosa, né? Então, quanto mais a gente tentar remar contra a maré agora, mais você vai sofrer. Porque tem outros aspectos dentro desse céu que estão, assim, trazendo, cutucando aquela ferida, né? Aquela ferida sentimental, emocional, que eu já vou falar mais pra frente um pouco desses aspectos também. E daí, ao mesmo tempo, tem tantas coisas positivas se abrindo para mim, quanto também tem um processo interno e emocional muito forte. Este é um mês para um amadurecimento emocional profundo, principalmente com o Sol transitando por Escorpião, um Sol que, no fim da sua jornada, vai fazer a lua nova em Escorpião, vai entrar dentro desse trígono no final dessa lua nova. Então, é literalmente, né, o mês inteiro o Sol transitando pelo signo de Escorpião, fazendo a gente olhar para dentro, ter essa percepção interna, entender o que tá machucando, entender o que não tá fazendo sentido pra nossa vida, para fazer o que, gente? O que o signo de Escorpião faz? Fazer a purificação, fazer o detox da nossa alma. E daí, no fim do mês, lá no finalzinho de novembro, a Lua encontra com esse Sol, faz a Lua Nova, né? Realizará a Lua Nova no signo de Escorpião, bem no grauzinho onde vai se fechar esse grande trígono. E daí no fim do mês é que a gente vai entender essas questões. É como se depois de todas essas explosões internas e externas acontecendo, viesse um entendimento meio silencioso de que agora eu entendi o porquê eu reagi dessa forma. Agora eu entendi por que esses desafios, esses obstáculos acabaram se apresentando para mim. Agora eu entendi o que eu preciso mudar, quais são as perspectivas que eu preciso transformar dentro de mim. Só que isso só vai acontecer no final do mês. Então, este mês de novembro, como eu falei, é um mês de amadurecimento emocional. E isso se corrobora porque o próximo aspecto não, né? Mas a jornada de Urano é entrar no signo de Touro novamente. Então, esse mês ele entra no signo de Touro no dia 8 de novembro, tá bom? Fica retrógrado durante este signo por um tempo. Depois ele volta para o seu movimento direto e só entra realmente em Gêmeos definitivamente lá para meados de 2026. Dentro desse pacote, nós vamos também ter o Mercúrio retrógrado, que vai começar a fazer o seu movimento no dia 9 de novembro e ficará retrógrado até o dia 28 de novembro. Então ele já vai estar no signo de Sagitário, ficará retrógrado no signo de Sagitário e depois entrará em Escorpião, também ficando por um bom tempo no signo de Escorpião. Então ele vai ficar retrógrado dentro
destes dois eixos. Vocês sabem que eu sempre trago vídeos específicos para movimentos como esse, então de Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado também gosto de trazer, e vamos sim ter um vídeo específico para este movimento retrógrado. Mas só para complementar aqui o meu raciocínio sobre esses aspectos desse mês. Urano ficará retrógrado, voltando para Touro. E quando eu fiz o vídeo sobre a entrada de Urano em Gêmeos, eu comentei sobre isso, né? Que as pessoas elas estariam mais abertas para as ideias. Urano no signo de Touro é quando a gente fica ali bitolado nos nossos princípios de vida, nos nossos ideais de vida. Então, é a gente agarrando uma ideia, um propósito, uma perspectiva com todas as forças possíveis. E daí, dentro desse movimento em que Urano volta para Touro e junto temos um Mercúrio retrógrado, gente, é as pessoas pensando muito no passado, tem uma nostalgia muito forte nesse mês de novembro. Então a gente pensando em coisas que nós dissemos no passado, o que a gente pregava no passado, nossos discursos do passado, e a gente passando por uma transformação intelectual daquilo que a gente defende, sabe? E dentro desse processo, esse Mercúrio fará essas oposições, né? No movimento direto com Urano e depois no movimento retrógrado com Urano também. Então é como se as pessoas, o coletivo Urano, estivessem jogando na nossa cara aquilo que a gente falava no passado, discursos do passado, e as pessoas vindo assim, ah, mas lá naquela época você disse isso pra mim e agora você tá dizendo assado, que automaticamente vão se qualificar nas características dessas oposições para quem já assistiu esse vídeo. Então, a gente entrando em embates intelectuais, querendo defender os próprios pontos de vistas e entrando dentro de um comportamento inflexível deste Urano em Touro. Eu vejo muito essa questão, sabe, da mente pensando muito no passado e das nossas conversas sendo conversas nostálgicas. Às vezes até a gente esbarrando com pessoas do passado, já que Mercúrio vai ficar retrógrado dentro desse pacote, né? Então, desses dois planetinhas retrógrados. E daí a gente encontra com pessoas do passado, lembra de situações, conversa sobre aquela relação que a gente tinha com aquela pessoa no passado. E a gente tenta solucionar diálogos que ficaram soltos, não trouxeram alguma resolução importante para que você também conseguisse resolver aquela relação com aquela pessoa. Situações nesse sentido vão ser bem fortes aqui nos próximos meses, mas principalmente no mês de novembro, que será nesse período que Mercúrio ficará retrógrado dentro dessa retrogradação de Urano. Mas ao mesmo tempo, este aspecto da retrogradação de Mercúrio, conforme ele anda por Sagitário e volta para Escorpião, ele vai fazendo esse trígono, né, que eu mencionei com os planetinhas que estão transitando pelos signos de água. Então é como se esses diálogos e essas conversas, elas se iniciarem como embates e a gente questionando as outras pessoas sobre as suas perspectivas, seus pontos de vista, seus ideais, seus princípios, mas ao mesmo tempo essas conversas fortalecem o nosso vínculo com aquela pessoa. E daí a gente tem essas resoluções emocionais que acontecem dentro desse processo, sabe? Então é como se a gente tivesse brigado com uma pessoa que a gente até já desfez ali o laço com ela, né? A gente brigou com um amigo, brigou com um professor nosso, alguma situação nesse sentido, alguma pessoa do nosso trabalho. E daí esses contatos começam a se formar no céu e a gente procura aquela pessoa, ou aquela pessoa procura a gente, ou a gente se esbarra com ela. E daí a gente tem esses diálogos reflexivos que às vezes começam como embates, né, conflitos que a gente questiona o outro, só que ao mesmo tempo se torna uma resolução tão positiva para aquela relação. Então a gente dá espaço, a gente abre espaço para a pessoa se comunicar com a gente, para a pessoa tentar se explicar para a gente e vice-versa. E no final das contas, aquele elo acaba se formando, né? E a gente consegue se reconectar com essas mesmas pessoas, ou até, né, com
possíveis conflitos que a gente gera dentro desse processo e no final do processo a gente consegue resolver. Então, não necessariamente, né? Ah, então eu vou reencontrar com alguém. Às vezes não, às vezes você vai brigar com uma pessoa que está na sua vida, que é presente na sua vida nesse momento. E daí você briga com essa pessoa, você se desentende com essa pessoa, mas lá no fim da passagem do Sol em Escorpião, principalmente depois da Lua Nova em Escorpião, a gente consegue se reconectar com essa pessoa, a gente se resolve com essa pessoa e aquele elo se firma. E para finalizar os nossos aspectos, a leitura dos nossos aspectos, já não é de hoje que eu venho comentando com vocês o quanto o céu está pedindo para que as máscaras das relações, dos relacionamentos perfeitinhos caiam por terra, né? Então é aquela relação que a gente tenta manter a harmonia, a paz, o aconchego, a amizade, mas a gente não comunica os nossos incômodos, a gente não resolve os nossos problemas. E isso se torna uma bola de neve porque nada é solucionado, nada muda, está na estagnação, que esses aspectos estão pedindo mudança, movimentação agora no céu, ou você transforma ou você rompe com isso, né? Então vocês que me acompanham, que já são inscritos aqui do canal, fidelizados, maravilhosos, sabem muito bem que eu já ando batendo nessa tecla já faz muito tempo, já faz uns 2 meses que o céu está fazendo aspecto por aspecto de forma repetitiva, pegando muito nessa tecla, né? E nesse iniciozinho do mês de novembro continuará batendo nessa tecla, tá bom? Então nós vamos ter a passagem, né, da Vênus para o signo de Escorpião, que como vocês podem perceber no dia 4 de novembro já começa a se formar uma quadratura entre Júpiter e Plutão, que inclusive ambos estão tocando aqui Quiron também, né? E este aspecto vai se finalizar de forma definitiva realmente somente no dia 12 de novembro. Então, nessa primeira quinzena de novembro, são os dias mais ativos, com mais movimentos e questões para serem solucionadas na nossa vida profissional e afetiva também. E todos os temas que eu ando aqui descrevendo para vocês, destrinchando para vocês nas nossas leituras, vão, dentro desses 12 primeiros dias de novembro, entrar finalmente nesse ápice. Então, se você tem problemas nos seus relacionamentos, agora não é o momento de você ficar varrendo a poeira para debaixo do tapete. Agora é o momento para você sentar com o seu parceiro, com sua parceira e conversar, comunicar. E se isso não acontecer, é possível que a gente termine relacionamentos, que a gente se afaste das pessoas, que a gente se magoe profundamente, esse Júpiter em Câncer sendo ativado em quadratura por essa Vênus. Então, a gente criando mágoas internas por sapos que a gente anda engolindo. E o signo de Câncer na sua sombra é muitas vezes esse signo infantilizado, né? Que é aquela pessoa que não sabe comunicar, aquela pessoa que acredita que o parceiro precisa ler a nossa mente. As mulheres normalmente têm essa mania, né? E então agora é um momento onde a gente precisa ter transparência emocional. Esse trígono de água se formando no céu traz essa mensagem, sabe? Então, transparência emocional, comunicar seus sentimentos, trazer o diálogo para fortalecimento do vínculo. A gente viu recentemente, inclusive, a Tatá e o Cocielo que terminaram um casamento aí, né? De 10 anos. A gente nunca vai saber, né, a intimidade do casal, mas é um reflexo enorme dos aspectos que eu ando trazendo para vocês nos últimos dias. Inclusive, muitos clientes meus relatando esses problemas na vida afetiva, terminando casamentos, relacionamentos muito longínquos. Porque, às vezes, dentro do processo, dentro da relação, a gente não consegue encontrar as soluções. A gente sempre vai ter esse olhar mais voltado, né, para os defeitos, para situações que a gente acredita que não tem como resolver ou que não há mudança. E às vezes realmente a gente precisa desse tempo, né? A gente precisa se afastar um pouco da pessoa, a gente precisa dar um gelo às vezes, porque tem certas pessoas que estão tão estagnadas na vida que elas precisam desse gelo, né? Elas precisam desse baque, tipo, nossa, realmente
O outro teve essa iniciativa de um término, né, de um afastamento, porque às vezes, quando a gente está principalmente numa relação tão longínqua como essa da Tatá e do Cocielo, a gente acredita que nunca vai se ter um primeiro passo, né? Que o outro nunca vai realmente fazer alguma coisa. Mas, independentemente das situações, esses primeiros 15 dias de novembro, como eu falei, é importante tomar cuidado com as relações. Muitos relacionamentos podem sim passar por provações emocionais muito fortes. Como eu já disse no aspecto, se eu não me engano, nas previsões de outubro do mês passado, eu comentei sobre essa quadratura da Vênus com Júpiter que iria acontecer e agora já está se formando no céu. E o que é essa quadratura da Vênus com Júpiter, né? Um Júpiter em Câncer são as manias dos outros que costumeiramente não nos incomodariam, agora toma uma proporção muito grande. Então Júpiter traz essa questão do ampliar, né? Então as minhas manias, os meus jeitos, a minha falta muitas vezes de atitude também é algo que pode nos trazer uma reação desproporcional a situações que costumeiramente já estão ali dentro daquela relação, mas agora é um momento que parece que aquilo toma, sabe, uma proporção tão grande e faz com que a gente repense se vale a pena ou não, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso resumão dos aspectos de novembro. Como vocês podem ver, eu particularmente achei um mês maravilhoso. Eu gosto de mudanças na minha vida, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estímulos, eu gosto que as coisas estejam mudando, que eu possa me adaptar. Então, para mim, é algo que eu enxergo de uma forma muito positiva. Então, para quem muito apegado na sua rotina, nos seus costumes, nos seus jeitos, pode ser um mês um pouco mais desafiador, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão encontrar os caminhos para solucionar todos os desafios e obstáculos que aparecerem para você, tá bom? E eu tenho certeza que a sua alma vai evoluir de uma forma grandiosa neste mês de novembro, tá bom? E agora vamos ficar com as previsões para cada ascendente. Para quem tem o ascendente em Áries, este é um mês onde vocês estão passando por muitas mudanças internas, né? É um momento de muito amadurecimento para quem tem o ascendente em Áries. É como se vocês estivessem passando por um momento de restauração da sua fé e dos seus objetivos de vida, sabe? Esse grande trígono se formando nas suas casas 12, 8 e 4 falam muito dessa projeção para o seu interior. Então, de você estar pensando muito na sua vida, nos seus objetivos profissionais, no que anda acontecendo, no que você tem controle e o que você não tem controle. Você está passando por esse processo agora de reconexão com o seu caminho. E esse Mercúrio retrógrado, ele vai atingir essas casas 9 e 8 no seu mapa astral, que falam muito sobre essa questão mental novamente, né? Então vocês estão passando por uma metamorfose, um amadurecimento emocional, como eu já falei, muito forte. Vocês vão ficar neste mês de novembro pensando muito no passado, pensando muito nas suas escolhas, nas suas reações, como que você reage às situações. No final do mês pode ser que você se arrependa de algumas decisões que você tome ou da forma como você se autodefende. Então é muito importante que você tome cuidado com a forma como você acaba se projetando, tá bom? Já que também as suas relações estão sendo ativadíssimas, né? Com essa Vênus transitando pelo signo de Libra, que posteriormente entrará em Escorpião, vai fazer aquelas quadraturas, né? Tanto com Plutão como com Júpiter. Então, a tua vida íntima tá sendo muito testada agora, sendo você casado ou não. Então, se for casado, provavelmente é com o cônjuge, muito fortemente é com o cônjuge. Já se você é solteiro, é alguma questão com a família, demandas familiares te puxando demais, esses deveres com essas pessoas sendo cobrados agora, né? Os aspectos com Urano esse mês podem te deixar muito ansiosos, tá bom? A questão da ansiedade mental, você fazer um detox de redes sociais é muito importante, de estímulos, sabe? Para que você não seja consumido, mas sim
você consumir algo que consegue te nutrir, te trazer significado e propósito real e verdadeiro. Então, ler um livro que realmente seja algo que agregue na sua vida, ou às vezes até assistir uma série, assistir um filme, mas que te traga um sentimento de propósito, tá bom? E também pode acontecer alguns imprevistos em relação à tua vida financeira. Então não é um mês muito bacana para você fazer investimentos muito arriscados, para você querer finalmente comprar algo que você sempre quis. É um mês para você colocar um pezinho na realidade um pouquinho, tá bom? Para quem tem o ascendente em touro, este é um mês delicado pro nosso convívio com as pessoas. Eu sinto muito um cheirinho das pessoas te cobrando certa responsabilidade, sabe? Então, esses aspectos da Vênus, né, que vão começar a se formar ainda com ela na sua casa 6, trazem aqui esse cheirinho de que as pessoas estão te cobrando uma certa responsabilidade, afazeres dentro de casa. Às vezes você precisando movimentar algo, mudar algo na sua vida em prol também das responsabilidades das pessoas que convivem com você. Então, sei lá, às vezes você não é casado, por exemplo, não namora, não tem um relacionamento, mas às vezes a tua família, ela te cobra ali uma certa flexibilidade em relação à rotina, porque, sei lá, às vezes tua mãe ou teu pai vai começar a trabalhar em um outro horário, por exemplo. E daí você tem que se adaptar a essas mudanças no teu cotidiano. Eu vejo muito isso acontecendo e você resistindo a isso, sabe? Então, querendo se priorizar a sua rotinazinha, aquilo que você já é habituada a fazer, e daí as pessoas estão ali te cobrando, sabe? Essa flexibilidade, que você se adapte à situação da família, ou até mesmo, caso você seja casada, né? É só fazer as inversões. Mas principalmente para quem é casado, para quem tem um relacionamento, vejo isso aqui acontecendo fortemente. Mas também temos um grande trígono acontecendo nas suas casas que falam sobre as suas relações. Casa 7, casa 11 e casa 3, né, que vocês têm os signos de água. Então é um momento onde você tá de bem com essas pessoas, ou você tem pelo menos os caminhos se abrindo para você ter uma boa relação com essas pessoas, ou até mesmo com seus amigos, com pessoas à sua volta. Então é um mês maravilhoso para vocês saírem de casa, encontrarem com as pessoas, realmente irem, sabe, se conectar com alguém, conhecer uma pessoa nova, ir pro cinema, fazer um rolê, e não perder essa oportunidade, porque eu sinto muito que essas pessoas, elas vêm trazendo propostas para vocês. Nós vamos ter um Mercúrio retrógrado na sua casa 7, então é muitas vezes você revisitando acordos que você fez com os amigos, ou até mesmo você encontrando com pessoas que têm um poder ali, sabe? Uma proposta muito legal para te fazer. O regente desse Mercúrio é Plutão, ele está transitando agora pela sua casa 10. Então, é como se você estivesse se reconectando, encontrando com pessoas que você já trabalhou no passado, com chefes que você já trabalhou no passado, e você acaba recebendo essas propostas. Ah, eu tô com tal vaga nessa empresa, é para receber tantos, e daí você consegue aqui fazer essas movimentações ao seu favor, sabe? Do contrário, caso você acabe ficando mais em casa, né, não se permitindo sair tanto, enfim, fazer esse networking no geral, é possível que você esteja, assim, revisando muito os seus relacionamentos, né? Tanto os que estão presentes na sua vida, como os do passado também. É uma movimentação muito forte na sua casa 7 este mês. Então é como se a gente estivesse reconstruindo algo dentro da gente em relação à forma como a gente se relaciona. Então eu não quero mais me comportar dessa forma, eu não quero mais atrair esse tipo de pessoa, coisas nesse sentido. Inclusive é um mês bem legal para vocês conhecerem alguém, tá bom? Para quem tem o ascendente em Gêmeos, gente, este é um mês maravilhoso para vocês terem sucesso profissional, tá bom? Esse grande trígono fechando nas suas casas respectivas das carreiras, né? Então, casa 2, casa 6, casa 10. Eu vejo aqui muito, às vezes, propostas vindo para você, e talvez sejam propostas, sejam situações que visivelmente não parece algo muito grande, que não parece ser algo que vai dar frutos no futuro, e daí você deixa aquilo passar e você não aceita,
às vezes por uma crença limitante interna, às vezes porque para você não faz tanto sentido naquele momento, mas eu super me abriria para essas oportunidades que virão para você agora. E não deixaria isso passar, tá? Porque às vezes parece uma coisa bem banal, bem nada a ver com o teu contexto, mas que é algo que pode te trazer muita estabilidade financeira no futuro, sabe? É como se você estivesse aqui se conectando com as pessoas certas no momento certo para fazer os caminhos profissionais se abrirem. Mas é algo a longo prazo, é um Saturno voltando para o teu meio do céu, né? Nesse movimento retrógrado. É algo que ainda tá começando a se formar a base, sabe? É você conhecendo alguém, tendo uma conversa meio até casual com uma pessoa, mas que faz muito sentido a longo prazo, tá? Então pensa com cuidado, com carinho, com amor, tá bom? Pode ser um momento muito legal financeiramente para você esse mês. Porém, nós temos um Mercúrio retrógrado começando a transitar pela sua casa 6, né? Ele vai entrar na casa 7 e vai retrogradar. Então, alguns conflitos dentro dos seus relacionamentos podem acontecer. A gente ficando muito noiado com coisas específicas nas relações, ainda mais porque vai ter a oposição com Urano nesse mesmo eixo, né? Então a gente querendo se autodefender, às vezes o parceiro ridicularizando a gente em público e você provavelmente não vai permitir que isso aconteça. Então vai se ter reações emocionais perante essas situações que não serão nada agradáveis. Então vai ter essas tensões, sabe? Mas principalmente depois que Mercúrio voltar para Escorpião, é muito provável que a gente esteja meio perdido no trabalho, sabe? Então, sabe aquele e-mail muito importante, daí você anexa uma planilha que não tem nada a ver ou que não poderia ser enviada. Essas situaçõezinhas, Mercúrio na 6, quando ele está no movimento retrógrado, é a gente fazendo merda no trabalho, a gente não prestando atenção nos processos cotidianos, ainda mais com essa retrogradação de Urano em Gêmeos. Então é muito importante que você preste atenção nos seus afazeres diários, nos seus processos rotineiros dentro do trabalho, para fazer com atenção plena, tá bom? Para quem tem o ascendente em Câncer, esse é um mês muito feliz para vocês, tá? Vejo vocês um pouquinho ansiosos, às vezes trocando o dia pela noite. É muito importante fazer um detox, tá bom? De redes sociais, estímulos, enfim, vocês já sabem muito bem. Assistam o vídeo, na verdade, né, sobre as oposições de Urano que vão acontecer, muito importante para você prestar atenção lá nas dicas para o seu ascendente, tá bom? Mas assim, é um mês onde vocês estão recebendo reconhecimento, né? Onde vocês estão sendo vistos, aplaudidos e, consequentemente, uma vibe muito feliz. Pode ser que vocês viajem bastante este mês, tá bom? Então, aproveita bastante esse momento, ok? Só que ao mesmo tempo, essas oposições com Urano realmente vão te trazer um pouco mais de ansiedade. Você talvez precise ir para o hospital. Alguma coisa pode acontecer de forma repentina que te faz precisar ir para o hospital. Seja você ajudando alguém da sua família, um membro da sua família com mais idade, ou até mesmo você acabar se machucando com alguma coisa, algum corte. Marte fala muito sobre cortes, queimaduras. Então, e acabar precisando ir pro hospital, tá bom? Mas nada muito grave. Toma cuidado com o trânsito também, tá bom? Pode ser que para você essas questões de engarrafamento, problemas, né, no dia a dia surjam fortemente. E tem muito uma vibe de você estar resgatando projetos antigos seus, sabe? Querendo tirar eles do papel, fazer aquele curso, fazer aquele projeto. E são coisas que você vai fazer por prazer e não necessariamente de forma ambiciosa, talvez, tá bom? Vai depender muito do seu mapa natal. E também é um momento para você que tem filhos muito delicadinho assim, né, para lidar com essas pessoas. Então, lidar com filhos, lidar com crianças, pode ser que você esteja se divertindo muito com essas figuras na sua vida, mas ao mesmo tempo você quer impor certas situações, sabe? Tudo tem que ser da sua forma. Então, é só a gente dosar ali, né, a forma como a gente se posiciona para as pessoas, tá bom? Mas no geral eu vejo um mês bem bacana.
Para quem tem um ascendente em Leão, aqui para vocês também é um trabalho interno muito forte que vocês vão precisar realizar, tá bom? Para quem tem ascendente em Áries, Leão, Sagitário, este é um mês de muito amadurecimento emocional, como eu falei, nos aspectos. Então é esse grande trígono de água acontecendo nessas casas que falam sobre intimidade, né? Casa 4, casa 8, casa 12. Então é como se essas pessoas estivessem revisitando muito situações do passado. Essa nostalgia tá muito forte. E para vocês, especificamente, esse Marte, esse Mercúrio, esse Sol transitando pela sua casa 4 e depois esse Mercúrio retrogradando para a sua casa 4 também. Então ele vai entrar na casa 5 e depois vai voltar para a casa 4. Eu vejo muito um movimento aqui de situações relacionadas à família. Então a família nos trazendo certas demandas ou certos convites que nós precisamos solucionar. E daí o escorpião na 4 é aquela pessoa que quer fazer do seu jeito, né? Que é meio controladora, que se não for do meu jeito, nada vai acontecer, certo? Então toma cuidado com essa intensidade do escorpião na 4. Fora tudo isso, é possível que a família venha te visitar, que as pessoas venham te encontrar no seu ambiente íntimo, sabe? E conversas acontecendo sobre decisões familiares, talvez. Então, essa questão com a lida da família agora neste mês de novembro tá muito, muito forte para vocês. É possível que a gente tenha alguns desentendimentos, talvez com irmãos, caso você tenha, com primos, caso eles sejam pessoas presentes na sua vida, mas principalmente com os amigos, tá bom? Então, tem certas expectativas sociais aqui para esse horóscopo que você tá tentando suprir e talvez nesse mês de novembro você perca o fio da meada e você queira se posicionar. Que daí vão se gerar esses conflitos intelectuais, né? E também caso você namore, caso você já seja casado, tenha esse vínculo na sua vida, você pode estar engolindo certos sapos agora, né? Então, essa Vênus transitando pela sua casa 4, depois ela vai entrar em Escorpião, vai fazer a quadratura com Plutão. Nesses primeiros 15 dias de novembro, é um momento muito importante para você se posicionar em certas questões que não estão te fazendo bem. Caso você não se posicione, é bem possível que você sofra ali rompimentos na sua vida afetiva. Para quem tem o ascendente em Virgem, este é um mês muito delicadinho para vocês, principalmente na vida financeira, tá? Então você tá recebendo agora, esse iniciozinho de novembro, a Vênus transitando por Libra na sua casa 2, mas quando ela entrar na casa 3, ela vai fazer uma grande quadratura com Plutão, né? Inclusive antes até dela literalmente colocar o pé em Escorpião. Então pode ser que nessa reta agora de outubro para novembro, nessa transição, você queira fazer um investimento muito arriscado. Sabe, uma coisa assim que aparece para você e você acha que vai perder o time dessa promoção, dessa oportunidade. Então, não é um momento bom para você fazer isso, tá bom? Espera um pouco as coisas se acalmarem, porque o ascendente em Virgem agora tá muito ansioso, né, para certas tomadas de decisão. E tem muitas mudanças significativas na sua vida acontecendo agora, principalmente no que se diz respeito à tua carreira e à tua vida pessoal. É como se essas duas áreas estivessem sofrendo mudanças muito fortes agora, e daí você meio que não sabe muito bem o que fazer. Para onde eu direciono e intenciono a minha energia nesse momento, sabe? Então pode ser que você esteja dentro desse processo de me foco totalmente na vida pessoal, me foco totalmente na minha vida profissional, isso esteja trazendo angústias. Eu recomendo muito você fazer uma leitura de revolução solar para entender o teu momento do ano e os caminhos que podem se abrir com mais facilidade nesse ano, para a gente não ficar dispersando a nossa energia em coisas que não vão trazer frutos, né? Mas fora tudo isso, você precisa conversar com as pessoas esse mês, sabe? Você precisa ir ao encontro de perspectivas diferentes. Então, esse grande trígono se formando na sua casa 7, na sua casa 3, na sua casa 11. É como se fosse um momento agora onde as pessoas estão te enxergando com bons olhos. Elas querem o seu bem, elas querem te aconselhar.
e é muito possível que seja até um mês muito feliz afetivamente para você. Porém, nós teremos Mercúrio retrógrado também transitando pela sua casa 4 e posteriormente pela casa 3. Então, é um mês de muitas demandas familiares, tá bom? Você vai precisar solucionar alguma questão em casa, a rotina da tua família pode mudar, e daí você precisa ter uma maior flexibilidade para conseguir encaixar as pecinhas e conseguir fazer com que todo mundo esteja feliz dentro desse processo, sabe? Talvez você se mude de casa, talvez você comece a realizar alguma reforma. Talvez seja um momento onde você precisa ter uma transparência emocional com a tua família, principalmente se nos seus relacionamentos tiver algum tipo de dependência ou emocional ou financeira, principalmente. Porque é como se agora você precisasse ter esse amadurecimento realmente emocional, como eu falei no início do vídeo, para alinhar certas expectativas que as pessoas estão tendo sobre você, tá bom? Para quem tem um ascendente em Libra, nós vamos ter as oposições de Urano e os planetinhas pessoais na sua casa 9 e na sua casa 3. Então eu já falei lá no vídeo específico sobre esse aspecto, que este é um mês onde a gente pode ter muitas divergências de opiniões com as pessoas, as viagens marcadas podem sofrer algum imprevisto, tá bom? Então, caso você tenha, né, um voo marcado, uma viagem de carro marcado, entenda que pode sim acontecer esses problemas e que a gente não precisa perder a cabeça no processo. É muito mais sobre isso do que necessariamente sobre esses desafios que podem surgir, tá bom? Então é um mês também para entendermos que a gente não precisa ficar convertendo as pessoas, tá bom? É um pouquinho disso. E fora essas questões da oposição com Urano, nós temos um grande trígono acontecendo na sua casa 2, 6 e 10, que são as casas da carreira, né, da estabilidade profissional. E agora você tá nesse processo de criar essas bases, de criar essa estrutura, para daí sim você conseguir fazer um grande edifício em cima dessa estrutura, tá bom? Então, é você conhecendo pessoas ideais, conseguindo fazer acordos com as pessoas certas, você encontrando perspectivas diferentes das suas por conta das oposições de Urano, que no fim do mês você consegue perceber o quanto isso foi frutífero para você, que te trouxe outras perspectivas sobre o teu trabalho e que no futuro você começa a executar de uma forma diferente do habitual, que consequentemente com esse grande trígono tocando essas oposições, são mudanças importantes, são mudanças que você precisa agora se abrir, sabe? Se flexibilizar para isso, que consequentemente vão te trazer muitos resultados financeiros, materiais, tá bom? Então aproveita tudo que vier para você nesse momento, todos os desafios e obstáculos. Caso você tenha filhos, agora pode ser um momento delicadinho nesses primeiros dias de novembro, pode ser que eles acabem te transparecendo uma certa rebeldia, sabe? E daí a gente quer disciplinar, a gente pode ser um pouco áspero dentro desse processo, tá bom? Mas eu vejo mais a possibilidade da gente ficar gastando muito dinheiro esse mês, tá bom? Então, a Vênus vai quadrar Plutão justamente quando entrar na sua casa 2. Então é a gente fazendo algum investimento muito arriscado que talvez não seja o ideal nesse momento. Agora é um momento para você estruturar os seus projetos e planejamentos, porque Mercúrio ficará retrógrado também na sua casa 2. Então ele vai entrar na casa 3, vai retrogradar e voltar para a sua casa 2. Então é um mês onde vão acontecer muitas revisões financeiras e de prioridades para você. Então é você muitas vezes fazendo investimento arriscado no início de novembro, daí no final de novembro, poxa, eu vou ter que fazer toda uma revisão agora, toda uma movimentação em prol, às vezes, de uma decisão impulsiva, sabe? Ao invés de tomar para consciência e utilizar a astrologia ao nosso favor, ou seja, poxa, a Camila já tá me avisando desde outubro para eu tomar cuidado com as minhas finanças em novembro. Então, eu não vou me meter em investimentos arriscados. É um pouquinho sobre isso, tá, gente? Então, é um mês para você fazer planejamentos.
E esses planejamentos, inclusive, é desse Mercúrio que vai tocar esse grande trígono ao longo do mês, porque ele vai ficar no movimento direto, vai retrogradar, vai voltar para o signo de Escorpião, fazer esse grande fechamento do trígono, depois ele vai voltar para o seu movimento direto, vai encontrar esse trígono de novo. Então eu vejo muito esse mês assim como um mês de planejamento para vocês, muito estratégico a longo prazo, vai trazer resultados maravilhosos. Então não é um mês para você se arriscar, é um mês para você vestir ali a carapuça do velho sábio, entendeu? E, consequentemente, fazer boas decisões no futuro, principalmente depois da lua nova em Escorpião. Para quem tem um ascendente em Escorpião, nós vamos passar por um momento muito introspectivo em relação à vida pessoal, tá? Principalmente por conta da Vênus, quando ela entrar no seu ascendente, ela vai quadrar Plutão, que está começando a transitar pela sua casa 4. Então, eu vejo um mês muito forte, um momento muito propício para você estar revisando a sua própria postura dentro das relações. Então, apesar de ser um mês muito feliz por conta desse fechamento de trígono no seu ascendente, na sua casa 9, na sua casa 5, também se tem essas questões de Plutão quadrando todos os planetas que entram no seu ascendente. Então, é como se você estivesse passando por uma metamorfose da forma como você se posiciona, ou como você gosta de ser enxergada. E eu vejo uma grande força da renovação da sua fé pessoal, porque a casa 5 e a casa 9, tocando o teu ascendente, falam muito sobre isso, representam muito tudo isso. É como se os caminhos estivessem se abrindo para você nesse momento, sem você precisar mover tanta palha, sabe? E daí a gente está dentro desse estado de espírito, de uma grande mudança interna, uma introspecção que traz uma transformação muito significativa, mas que ao mesmo tempo nos abre caminhos, sabe? E faz com que a gente acabe criando vínculos com pessoas importantes, inclusive. Esse é um mês ótimo para você ir encontrar pessoas, fazer rolê de amigos, trocar ideias, enxergar os seus desafios e os seus obstáculos por outras perspectivas que as pessoas podem te trazer. Então é um amadurecimento emocional fortíssimo, tá bom? Somente cuidado ali com certas brigas em casa que podem acontecer, e esse não é um mês muito legal para você fazer investimentos arriscados financeiramente, tá bom? Para quem tem o ascendente em Sagitário, nós vamos ter um grande fechamento de trígono em casas que falam sobre a nossa vida íntima, né? Casa 12, casa 8 e casa 4, que estão transitando esses planetinhas nos signos da água. E eu vejo muito uma sensação assim de luto interno, sabe, pro ascendente em Sagitário. Principalmente por conta de Júpiter transitando na casa 8, que é uma casa que representa esses temas de luto, de encerramentos de ciclos. E o Júpiter em Câncer exalta aqui todos esses temas cancerianos. E que numa casa 8 caem muito nessa sombra, né? Por mais que seja um grande trígono acontecendo. Então é uma melancolia que eu mencionei no início do vídeo, uma nostalgia muito forte. E a minha dica para vocês nesse mês é: saiam de casa, vão encontrar com seus amigos, sabe? Façam encontrinhos, vão no cinema. Então se proporcionem essas atividades para você não cair nessas vibes baixas dos signos da água, tá bom? Porque dentro dessas casas pode trazer mais esse sentimento. Mas no geral é um mês de muito amadurecimento interno, muito amadurecimento emocional, como eu falei lá nos aspectos, tá bom? A vida íntima tá te puxando demais, a tua família, a tua mãe, as tuas parcerias, teu namoro. Quais são as suas obrigações com essas pessoas? Elas podem te cobrar muito essa presença nesse momento, tá bom? Ao mesmo tempo que o Urano, transitando na sua casa 7, fazendo esse movimento retrógrado, vai estar te puxando para certas obrigações com a sua vida externa. E daí é esse conflito interno, né? Eu quero estar na minha conchinha, no meu aconchego da minha casa,
não sair da zona de conforto, mas ao mesmo tempo esse Urano tá te pedindo para você aceitar certos projetos, certas propostas, certos relacionamentos, que talvez você esteja muito na defensiva, porque o Marte vai entrar no seu ascendente junto com o Mercúrio, né, fazendo essa conjunção. E o Marte transitando pelo nosso ascendente é a gente estar muito na defensiva, né? Muito estressadinho também. Então é um mês pra gente fazer exercícios físicos, descontar a nossa energia em projetos, em atividades e se proporcionar sair um pouco da zona de conforto. Apesar de você estar dentro desse momento de muito aconchego do lar, né? Então, se sentindo feliz na sua intimidade. Mas os planetinhas pessoais começando a entrar na sua casa 12, é esse momento de introspecção muito forte que às vezes beira ali ao inferno astral, né? Junto com Júpiter em Câncer que eu mencionei, é a gente muito nostálgico, muito melancólico, pensando muito nos comportamentos que nos autossabotam, né? Casa 12. E daí a gente reflete muito, é um mês de muitas reflexões sobre as nossas decisões, o que a gente quer para o futuro, como que a gente se relaciona com os outros. Ainda mais com Mercúrio, que ficará retrógrado depois e voltará para a casa 12 também. Então, é uma reformulação de metas, tá bom? Para quem tem um ascendente em Capricórnio, este é um mês onde você precisa se encontrar com seus amigos, onde você precisa criar um bom networking para sua vida. Esse grande trígono se fechando nas suas casas 3, 7 e 11 representam muito você conhecendo as pessoas ideais para certos caminhos que estão se abrindo. E talvez você esteja na defensiva, sabe? De não estar aberto a olhar para certas situações nas perspectivas de outras pessoas e querendo brigar por certos pontos de vista, certas opiniões. Então esse Marte, né, transitando pela sua casa 11 junto com Mercúrio, que ficará retrógrado depois nessa mesma casa. Então é um momento onde as pessoas elas têm muitas coisas para nos falar e talvez é exatamente dessa mentalidade diferente que os outros têm para nos entregar que a gente está precisando nesse momento, tá bom? É um mês mais delicado para a vida financeira. O Plutãozinho que tá na sua casa 2 agora, ele tá recebendo muitas quadraturas, muitas tensões. Então, é possível que você esteja precisando ajudar algumas pessoas financeiramente. Pode ser da sua vida pessoal ali, da sua família, do seu namorado, tanto quanto às vezes a gente querendo ajudar muitos amigos, sabe? Mas se forem os amigos, às vezes não é necessariamente através de dinheiro, né? É a gente muitas vezes se doando muito para as pessoas este mês. Apesar de ser um mês bem feliz, tá? Eu vejo muita felicidade para vocês esse mês. Mas às vezes é esses embates e certas expectativas que as pessoas depositam na gente, que acabam trazendo gastura, certo? Então é um mês interessante para tomar cuidado com esses tipos de situações na relação afetiva, da mesma maneira que o Mercúrio vai ficar retrógrado na sua casa 11. Então você tá passando por um momento agora, ou vai passar por um momento agora no mês de novembro, onde você vai estar reestruturando certos objetivos para o futuro. Então, a casa 11 representa muito isso, né? As expectativas que eu tinha para um futuro próximo, e agora com Mercúrio ficando retrógrado nessa casa, é um momento de reestruturar tudo isso. Será se realmente vai fazer sentido para você a longo prazo? E isso faz muito jus também a essa ativação de Plutão na sua casa 2. Porque daí é muitas vezes a gente revisando certas metas e certos objetivos, também por limitações financeiras, ou até mesmo a gente querendo investir em certas áreas, em certos projetos, e no futuro é algo que não trouxe tantos frutos para você e pode ser o estopim desses probleminhas financeiros que podem acontecer ao longo do mês, tá bom? Fora isso, eu vejo o trabalho te puxando demais, tá bom? Então, cuidado com a ansiedade, cuidado com esse fluxo muito intenso na sua rotina. E, no geral, eu aproveitaria para você baixar o Tinder caso esteja solteiro, tá bom?
Agora é um momento onde as pessoas podem estar te enxergando com bons olhos. Para quem tem o ascendente em Aquário, este é um mês um pouco mais delicado para a vida afetiva, né? Então, eu vejo muito esse movimento, tanto até dos meus clientes, me relatando muitas situações dos meus clientes que têm esse ascendente. E isso está acontecendo principalmente por conta dessa Vênus, né? Então, é uma Vênus transitando pela sua casa 9, que vai começar a fazer essas quadraturas com Plutão e depois ainda vai entrar no seu meio do céu. Então, são muitos ajustes dos seus valores pessoais que estão acontecendo nesse momento. Essas pessoas podem estar rompendo muito com relacionamentos que podem ter, justamente porque essas questões estão mudando dentro de você, esses valores pessoais estão mudando dentro de você. E às vezes o teu cônjuge, ele não tá acompanhando essa evolução que você está projetando para o seu futuro, sabe? Então é muito um movimento interno de trazer a comunicação, de perceber se o outro está realmente comprometido a mudanças significativas, para que a gente consiga continuar esse caminho em conjunto, né? Caso contrário, vocês estão muito assim, decidiu, intuiu, foi lá e pronto, acabou. Não tem mais soluções. Então eu vejo muito essas mudanças no caminho do pessoal que tem ascendente em Aquário, sabe? Então, a vida pessoal e a vida profissional entrando em movimentos diferentes, aonde vocês precisam ter essa firmeza de realizar certas decisões muitíssimo importantes agora para uma nova temporada da vida de vocês, digamos assim. É possível que vocês estejam, inclusive, recebendo muitas oportunidades na sua vida profissional, ou pelo menos passando por um momento muito feliz referente às suas metas profissionais, tá bom? Então é muito sobre a gente se abrir para certas propostas que às vezes podem parecer meio ingênuas, meio sem futuro, sem sentido para o seu contexto atual, mas no futuro vai fazer muito sentido, tá bom? Então eu não descartaria essa possibilidade. E a questão do amadurecimento emocional que eu mencionei lá nos aspectos astrológicos desse mês, pega muito forte aqui em você sabendo lidar muito com autoridades nesse momento, com seu chefe, teu relacionamento com a chefia pode estar passando por esse processo de maturidade nesse momento, sabe? E até mesmo você conseguindo enxergar o seu valor, você finalmente valorizando o teu trabalho, o teu serviço, o teu tempo. E é exatamente por isso que as pessoas que não conseguirem evoluir junto com você estão sendo descartadas. Para quem tem um ascendente em peixes, finalmente, eu vejo um mês onde vocês estão sendo guiados por uma força maior, né? E isso traz um sentimento de paz, mesmo diante de algum caos que pode se estabelecer na sua vida íntima e profissional neste mês, tá bom? E isso acontece porque nós vamos ter o Urano na sua casa 4, né? Fazendo as oposições com os planetinhas pessoais que estão entrando no seu meio do céu. É muito possível e provável que neste mês você precise de uma forma súbita mudar de casa, mudar de rotina, ou até fazer uma viagem de forma repentina, tá bom? Então, fazer pequenos bate-voltas ou até mesmo viagens por necessidade. Às vezes, sei lá, tua empresa te manda de forma obrigatória ir visitar uma certa unidade, sabe? Umas situações nesse sentido, meio imprevistas. Mas, ao mesmo tempo, esse grande trigo no seu ascendente, na sua casa 9, na sua casa 5, te traz aqui esse sentimento de que você está sendo guiado pelo universo, de que as coisas estão acontecendo e tudo parece um caos e tem certos obstáculos que você precisa ultrapassar, mas você está caminhando com a tua intuição, sabe? Você está recebendo, intuindo e executando. Então é como se você soubesse como lidar com as adversidades nesse mês. É um mês muito gostoso, é um mês de muita felicidade pro ascendente em peixes. Porém, também temos aquela Vênus ali, né, recebendo aquelas quadraturas de Plutão, de Júpiter em Câncer. Então é um mês de muita maturação emocional, já mencionei isso nos aspectos. É a gente revisando certas memórias do passado, a forma como a gente se comportava socialmente, afetivamente.
entendendo as nossas autossabotagens, entendendo também o que as pessoas me deixaram a desejar. Como se eu entendesse agora que eu não quero mais esse tipo de comportamento na minha vida. Tanto os meus próprios, como aceitar certos comportamentos dos outros. É a gente entendendo aquilo que é inegociável pra gente nas nossas relações familiares, afetivas. Você pode estar revisitando muitas memórias, muitas conversas e as pessoas vindo, né, te questionar certas situações, você se posicionando de formas diferentes. E é muito significativo esse Saturno voltando para o seu ascendente. Então ainda tem alguma questão na tua maturidade que você precisa ainda trabalhar até fevereiro do ano que vem, que ele realmente vai entrar no signo de Áries. E fora todas essas situações de amadurecimento interno, é provável que você esteja no momento onde você está finalizando um curso, ou você está querendo entrar num curso, está buscando por esses estímulos intelectuais. Você quer aprender coisas novas, quer sair da tua zona de conforto. E eu super aconselho você a seguir as suas intuições nesse sentido. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Meu nome é Camila Bratz, espero que você tenha gostado muito das reflexões desse vídeo, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, de hypar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.